Vamos orar pelo pastor Wilton então, gente. Pai, nós queremos colocar a vida do Wilton diante do Senhor, ó Deus, que ele possa ser um instrumento afinado mesmo nesse momento, falando do teu amor e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer, ó Deus. Usa a palavra, que ele possa mesmo ser bênção para nós hoje, Deus. Nós repreendemos todo espírito que se levante contra o conhecimento do Senhor aqui e pedimos, Senhor, que o seu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações. Damos liberdade a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco através da vida do Wilton, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo feliz? Ixi, acho que nem todo mundo. Todo mundo feliz? Aleluia. Querido, eu quero, antes de iniciar a mensagem, quero nesse momento que você pense comigo algumas coisas. E uma das coisas é que nós, somos humanos, amém? Eu digo isso porque uma vez o Mateus, quando era pequenininho, ele estava orando num culto de oração da igreja, a gente estava num culto de intercessão, e ele começou a agradecer a Deus, e começou a falar, Deus, ele não sabia falar obrigado ainda, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, ele não falava obrigado, ele falava parabéns. E ele começou a orar e falava, parabéns Deus pelo meu pai, parabéns pela minha mãe, parabéns por essa igreja, e começou a orar por todo mundo, e falou no final, ele falou assim, Deus, parabéns, que eu sou um ser humano, não sou nem um alienígena, nem o Satanás. Então eu sempre lembro disso, E como nós somos seres humanos, amém? Não somos alienígenas, nem o Satanás, Nós também estamos sujeitos a problemas, não é verdade? Eu quero que você, nesse momento, não quero que você lembre deles aí, senão você vai começar a chorar, Vou ter que orar por você, vai atrapalhar o andamento do culto. Não quero que você lembre deles agora. Mas nós temos problemas, não é verdade? Nossa vida, eu digo que nossa vida ela tem várias etapas, E por todas as etapas que nós passamos, nós temos dificuldades, não é verdade? Então, eu até já falei outras vezes, eu lembro, não posso dizer que lembro de mim, mas eu lembro do meu filho, quando ele começou a engatinhar, ele tinha suas dificuldades, ele não conseguia dar, aquela engatinhada, um passinho, não conseguia, e ele foi tentando, caía de boca no chão, não é assim? Depois ele começou a aprender a dar os seus primeiros passinhos. E como toda criança ficava de pé, ficava assim, rebolandinho, não é verdade? Aí depois ele começa a dar os seus primeiros... Mas ele tinha sua dificuldade. Não tinha força nas pernas ainda para sustentar o corpinho. E foi assim. Então todas as etapas das nossas vidas, nós temos dificuldades. Não é verdade? Agora, por mais que nós tenhamos dificuldades, é imprescindível, é necessário que nós consigamos vencer, não é verdade? E é imprescindível que para nós conseguirmos vencer, nós precisamos persistir. Nós precisamos insistir, persistir. E assim como eu lembro do meu filho, que ele tentava, ficava ali rebolandinho para conseguir dar o primeiro passinho, daqui a pouco ele conseguia dar o seu primeiro passinho, conseguiu dar o segundo, daqui a pouco saiu correndo, caía de boca de volta, ficava com medo uns dias, daqui a pouco voltava a correr. Por quê? Porque ele insistia naquilo. E algumas vezes, ele insiste ainda até hoje, com algumas coisas que eu não quero que ele faça. Ele insiste em fazer. E a gente tem que chamar a atenção. Eu também insisto em educá-lo. E assim é a nossa vida. Por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que nós passamos por problemas, nós precisamos persistir. E o tema da minha mensagem hoje é almejar, persistir e vencer. Amém? Repita comigo. Fala almejar, persistir e vencer.
Abra a tua Bíblia comigo, lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos partir daí. Do 24 ao 30. Se coloca de pé para a leitura da palavra. O tema ali do texto é: uma mulher cirofenícia demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Amém? Pode se assentar. Querido, talvez muitos de vocês, a grande maioria, já tenham ouvido essa passagem da Bíblia, né? Da mulher cirofenícia. Ela tinha um problema, né? Ela estava com a sua filha endemoniada e ela foi atrás de Jesus. Mas eu quero hoje trazer um pouquinho, não do que Jesus fez por ela, mas da atitude que ela teve. Eu quero, antes de começar a falar qualquer coisa, citar alguns fatos bíblicos. O primeiro fato bíblico é que Jesus, ele tinha, em pouco tempo, deixado a Galileia e tinha passado, né, feito ali o grande milagre da multiplicação, né, onde ele alimentou ali mais de 5.000 pessoas. Tá? E o que aconteceu? Né? Eu até, há um tempo atrás, eu escutei um pregador falando, não lembro, não consigo me recordar quem era, né? Mas nessa multiplicação ali dos pães e dos peixes, Jesus criou o primeiro McFish da história, né? Então, se o McDonald's tinha que pagar para alguém, royalties era para Jesus, que ele foi o primeiro a inventar o pão com peixe. Mas o que aconteceu? Ele fez ali o milagre da multiplicação, né? Dispensou a multidão, mas por onde ele passava, a multidão o acompanhava, né? Porque os seus milagres já se fazia fama por onde ele passava. Então Jesus estava percorrendo ali as cidades em volta da Galileia. Por quê? Porque primeiro, para desviar-se da multidão e para desviar-se dos opositores. O que são os opositores? As pessoas que se levantavam contra Jesus. A gente pode falar ali, né, dos cristãos da época, né? Cristãos entre aspas, né? Vocês me entenderam, né? Por quê? Porque havia ainda, né, uma classe de judeus que não somente não reconhecia Jesus como Messias, mas como também, né, queria vê-lo morto. Porque achava que ele pregava que ele ia contra as tradições. Então Jesus estava percorrendo as cidades vizinhas, né? Tiro e Sidom eram cidades vizinhas. E nessa caminhada de Jesus, né, ele queria também aproveitar para ensinar aos discípulos. E tudo o que acontecia
era para ensinar. Jesus aproveitava todas as situações para ensinar. Agora, um ponto importante que a gente tem que notar disso é quando que a palavra fala ali que eles não queriam ser notados, né? Eles chegaram em uma casa e não queriam ser notados. Eles queriam passar despercebidos. Por quê? Por tudo isso que eu já expliquei, né? Jesus queria aproveitar um tempo de intimidade com os seus discípulos, para ensinar aos seus discípulos, ensinar ali no particular. E a gente vê Jesus fazendo isso em todo o tempo, né? Tudo quanto é situação, alguém vai lá e dá uma oferta, né? A senhora vai lá e dá 2 moedinhas de oferta. Agora, porque ela era pobrinha, Jesus já aproveitou, chamou os discípulos, né? Chega aí. Ó, essa oferta aqui é maior do que todas as outras. Por quê? Porque ela não é a sobra. Então Jesus, ele aproveitava todo o tempo. Essa é uma mensagem para um outro dia. Mas enfim, Jesus aproveitava tudo o que acontecia, Jesus ensinava aos seus discípulos. E essa situação que aconteceu, também, Jesus aproveitou para ensinar. E eu vou explicar para vocês um pouquinho adiante quais são esses ensinamentos. Agora, a Bíblia também fala que Jesus, né, ele entrou nesta casa e não queria ser notado, ele queria passar despercebido. Mas, o que aconteceu? Ele não conseguiu, não é verdade? Teve ali uma mulher, né, que já sabia da fama de Jesus. E tão logo ela descobriu que Jesus estava no lugar, ela foi atrás dele. Não é verdade? Não é assim que a Bíblia fala? Ela foi atrás dele. Mas agora vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma pequena pausa. Por que a fama de Jesus já se espalhara? Por que todo mundo conhecia Jesus? Por tudo que ele fez, não é verdade? Pela sua própria vida e testemunho, não é assim? Então esse é um dos primeiros pontos que eu quero separar, para que você entenda que a tua vida, ela é espelho para outras pessoas. Nós falamos que nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós temos, né, fazer o que ele faz, não é assim? Há algum tempo atrás, eu vi vários vídeos no YouTube, várias coisas falando que a gente tem que ser imitador de Cristo, né? Tem um filme que retrata exatamente isso. Ah, mas se você fosse Jesus, o que você faria? Agora, mesmo nós imitando a Jesus o tempo todo, nós temos que entender que a nossa própria vida também é espelho para os outros. Querendo você ou não. Querendo você ou não, as nossas vidas são espelhos. Alguns espelhos é um pouquinho mais tortinho que os outros, né? Mostra uma barriguinha um pouquinho maior, talvez. Uma cabeça um pouco maior. Já viram aqueles espelhos de circo? Né? Fica ali um corpinho pequenininho, um cabeção, né? Estou falando do espelho, gente. Não estou apontando para ninguém aqui. Estou chamando ninguém de cabeçudo. Mas o fato é que as nossas vidas é espelho para os outros. Aí você me pergunta, mas como? Como isso pode ser possível? Eu vou explicar. Quem aqui é pai, sabe que os nossos filhos tendem a nos imitar, não é verdade? Quem aqui é pai sabe o que eu estou falando. Quem aqui é mãe sabe o que eu estou falando. Eu lembro que a minha filha, ela era pequenininha ainda e aconteceu uma situação lá na casa do meu pai, né? E aconteceu que teve uma palavra que ficou assim marcada, todo mundo começou a falar, né? Por causa de tentaram assaltar a casa do meu pai lá um dia e tal. Né? E meu pai se escondeu e o cara chamou ele de Mané. Falou, ó, seu Mané, tô te vendo aí. Então tudo que acontecia em casa ficou aquela brincadeira, né? Ah, seu Mané, seu Mané. Eu lembro um dia, né? Que a minha filha, aliás, não foi nem a Malhar, foi o Matheus ainda.
Mateus chegou na igreja, na frente de todo mundo, né? E a gente brincando ali e tal. Daqui a pouco ele olhou para uma pessoa e falou: ô, seu mané. E aí, como é que fica a cara dos pais, né? Ô, filho, não é isso que eu te ensino em casa, né? Mas, na verdade, ele estava imitando o que ele via em casa. Porque a gente falava isso um para os outros, né? Ô, seu mané, pega lá esse copo. Ô, mané, faz isso. E ele chegou na igreja, né? Paz do Senhor, paz, seu mané. Os nossos filhos, eles tendem a nos imitar. Não é assim com as situações também? Eu vejo em casa, por exemplo, né, que a Malha tem algumas manias que ela faz exatamente como eu faço. O jeito de começar a limpar as coisas, de ver o quarto dela, né, organizado. Ela quer imitar, ela faz exatamente como eu faço. Por quê? Porque ela se espelha em mim. Os nossos filhos tendem a nos imitar. Só que é só os filhos que nos imitam? Vou dizer para você que não. Tem muitas pessoas que te admiram e quer ser igual a você. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, há algum tempo atrás, né, a gente fazendo discipulado com o Júlio, e ele me falou, ó, infelizmente eu tenho que dizer que muitas das crianças, na minha época de coisas erradas, se espelhavam em mim. Muito malandrinho aí hoje, está aí porque se espelhou em mim. Por quê? Porque ele era alvo de admiração. E aí eu te digo, não precisa ser só da maneira certa, da maneira errada também. Agora, o fato é que as nossas vidas é espelho para outras pessoas. Então, mediante a isso, você tem que dar um bom testemunho. Ah, mas ninguém está me vendo. Esse ninguém está me vendo, eu vou contar agora um testemunho que não é meu, né? É de uma pessoa que eu conheço. É de um pastor que esteve pregando lá na comunidade de Alcance uma época, né? E ele foi para os Estados Unidos fazer uma pregação. E ele chegou lá e começou, né? Falou, puxa vida, o diabo começou, né? Na cabeça dele. Falou, nossa, eu nunca entrei dentro de um bar, não sei nem como é que é. Mas, puxa vida, na minha cidade, se eu entrar num bar, as pessoas podem me reconhecer. Mas eu estou aqui mesmo, ninguém me conhece, eu vou lá ver conhecer um bar. Ele chegou, entrou, se sentiu constrangido. O Espírito Santo começou a falar, ó, aqui não é lugar para você. Você tem certeza que você quer estar aqui dentro? Aí ele chegou, falou, eu vou tomar alguma coisa aqui que eu nunca bebi na minha vida. Vou experimentar. Ele chegou no balcão, né? Foi fazer o seu pedido e o Espírito Santo falou, você tem certeza que você vai fazer isso? E na hora ele sentiu o Espírito Santo falar com ele e falou, me dá uma água, por favor. Ele pegou a sua água, tomou a água, foi embora. No outro dia ele foi para outra cidade, chegou na igreja para fazer a pregação, ele subiu. E antes dele subir, a pessoa que estava dirigindo o culto falou assim, irmãos, eu quero trazer aqui o pastor fulano de tal, né? Vou falar o nome dele. Uma pessoa muito de Deus. Ontem mesmo, eu estava em cidade tal, falou o nome da cidade lá, numa reunião de negócios. Eu estava indo embora e vi esse homem entrar num bar. Fiquei muito preocupado, na hora fui atrás para ver o que estava acontecendo. Ele só estava com sede. Ele pegou uma água e saiu daquele lugar. E aí eu reconheci como ele é um homem de Deus, porque ele estava lá no lugar desconhecido. Ele podia ter feito coisa errada se ele quisesse. Tinha um monte de mulher lá naquele bar, tinha um monte de bebida. Ele podia ter dançado, feito alguma coisa, ninguém ia saber. Mas ele só pediu uma água e saiu. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós achamos que estamos sozinhos, que ninguém está vendo. Mas pode ter alguém, né, que você ainda talvez nem conheça, que ele vai olhar para você
ele vai se espelhar em você. As nossas vidas têm que ser espelho para os outros. Amém? Mas voltando agora aqui lá na mulher cirofenícia, tá? Vamos fazer primeiro agora uma análise da situação dela, tá? E eu quero que você nesse momento, você marque as palavras que eu vou falar. Porque o que eu vou dizer agora são as etapas para resolver os nossos problemas. As etapas que nós temos que passar, né, para entender as nossas situações. E a primeira delas é analisar as situações. Eu marquei 5 etapas, né? A primeira delas é análise da situação. Agora veja bem, essa mulher, ela estava com um filho, uma filha endemoniada em casa, certo? Gente, seja sincero comigo. Se o teu filho está mal em casa, se ela está endemoniada em casa, você vai deixar ela sozinha e vai para outro lugar? Mas ela fez uma análise da situação. Pelo menos eu sei que alguém está me ouvindo, aleluia. Está prestando atenção. Ela fez uma análise da situação, tá? Ela olhou bem para a filha dela. O que ela podia fazer pela filha dela? Eu tenho certeza que ela já tinha tentado de tudo. Sabe por quê? Porque uma pessoa se submeter aí para uma pessoa que ela não conhece, que ela só ouviu falar, falou, eu sei de um fulano de tal lá que pode estar fazendo milagres por tudo quanto é lugar que ele passa. Por onde ele passa, os demônios correm. Ele passa por um lugar, a demoniarada pula nos porcos e se joga no precipício. Então esse cara aí, esse cara é forte, é quente. Ela fez uma análise da situação que ela estava passando. O que eu posso fazer para resolver o meu problema? E ela entendeu do problema dela. Ela sabia que o problema que ela tinha, ela não tinha mais o que fazer. Então ela almejou, e essa é a segunda etapa. A segunda etapa é almejar. Sabe o que é almejar? É vislumbrar, é olhar lá na frente, é colocar um alvo, uma meta, um objetivo. E ela almejou o quê? Diante da situação que ela estava passando, ela só podia almejar a sua filha liberta. Ela vislumbrou. Ela colocou um objetivo, uma meta. Eu quero a minha filha liberta. Eu preciso da libertação da minha filha. Então ela tinha um problema, do qual ela fez uma análise de situação. Ela almejou o que ela queria como meta e objetivo para resolver esse problema. E aí vem a terceira etapa, que é observar os meios. É entender os meios. Quais os meios que eu tenho para conseguir alcançar o que eu estou almejando? Querido, se fosse nos dias de hoje, né? Que nós temos aí uma psicologia evoluída, uma psiquiatria evoluída, você podia linkar lá os meios. Quais são os meios? Bom, minha filha está endemoniada. Mas a psicologia diz que demônio não existe, então pode ser que ela esteja com um desvio de caráter, com um desvio de... Me ajude, Jenny. Desvio do quê? Como é que é o nome disso? Desvio de personalidade. Esse eu queria achar essa palavra. Um desvio de personalidade, de conduta. Né? Quais são os meios para tratar? Então os meios vamos para um psicólogo. Se o psicólogo não dá conta, vai para um psiquiatra. O psiquiatra vai para um internamento. E assim em diante. Vai tomar medicação. Mas também tem Jesus. E aí você tem vários meios. Não é assim que se faz? Quando você tem um problema para resolver, não é assim que você faz? Você fala, tem um problema. E agora? E aí você vai para os meios de resolver. Se esse problema é financeiro, você começa a pensar, né? Quais são os meios que eu posso resolver? Eu vou vender meu carro. Não. Vou arrumar um emprego que ganhe mais. Não. Vou arrumar um segundo emprego.
Vou colocar meu marido para trabalhar, né? Um terceiro emprego. Meu marido tem 3 empregos. E aí você começa a achar os meios. E agora a gente pode entender que essa mulher, primeiro ela fez uma análise da situação. Depois ela almejou. Depois ela viu os meios que ela tinha. Qual era o único meio que ela tinha? Era Jesus. Aí eu fico pensando na cabeça dessa mulher. Falei, e agora? Deixo minha filha em casa, sozinha? Tadinha, ela precisa de mim. Não vou sair daqui. Vou ficar aqui cuidando dela. Preciso colocar um paninho quente aqui, né? Na cabeça dela. Não, preciso cuidar dela. Mas se eu ficar cuidando dela, como é que... Demônio, minha filha, e agora? Cuido do demônio, cuido da filha, o que eu faço? E aí, querido, que nós precisamos entender uma coisa e observar uma coisa na vida dessa mulher. A partir do momento que ela entendeu qual era o meio que ela ia conseguir, o que ela estava almejando, ela já não se importou mais com a situação. Ela se importou com o meio que ela tinha para resolver. A situação já ficou secundária. Só tem um problema, mas eu sei como resolver. E eu vou atrás disso, independentemente do que aconteça. E aí a gente consegue entender que essa mulher é uma mulher que tinha garra, tinha persistência. Era uma mulher forte. Mulher que a gente tem que tirar o chapéu para ela, não é verdade? E ela foi ao encontro de Jesus. Se você ler comigo ali no versículo... No versículo 26 diz assim, ó, a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Significa que ela foi atrás de Jesus. Mas se você pegar esse mesmo texto, ele também está lá em Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 23. Abra comigo lá, Mateus, capítulo 15. Lá no versículo 23. Sabe o que aconteceu? Essa mulher chegou a Jesus, ela sabia onde é que ele estava. Opa, descobri, vazou uma informação. Colocaram as escutas lá do Lula e descobriu onde é que ele está, né? E ela conseguiu encontrar Jesus e foi até o seu encontro. Mas sabe o que aconteceu? Lá no versículo 23, lê comigo assim, ó. Perdão, antes do 23, leia comigo o 22, que diz assim, ó. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Aí no versículo 23 diz assim, ó. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, se aproximando dele, pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Você conseguiu entender o que estava acontecendo? Eu vou ilustrar para você. O Jesus estava lá andandinho, né? Com seus discípulos, e essa mulher estava atrás. Primeiro ela chegou lá em Pedro, falou: escute, você é discípulo de Jesus, né, Pedro? Sou. Deixa eu falar com ele. Eu preciso falar com ele. Minha filha está endemoniada, eu vou pedir para ele expulsar, ele vai falar, está expulso o demônio, capiroto sujo, sai da minha filha. E na hora ela vai ficar liberta. Então, fala lá com ele que eu quero falar com ele. Pedro, com seu jeitinho bem delicado, né? Que arrancava orelhas e tudo mais, falou para ela assim, ó, negócio é o seguinte, Jesus até está aqui, mas não está. Ele está aqui, mas para você ele não está, ele não quer ser incomodado. Então, desculpa aí, toma o teu rumo, vai embora. Talvez, querido, se fosse uma pessoa sem persistência, não estou querendo que seja talvez algum de nós, mas uma pessoa sem persistência, sem perspectiva, ela ia falar assim, pô, não tá não? Não tá. Puxa vida, então tá bom, né? Não tá? Não vai receber mesmo, tem certeza?
Não, vai lá, tenta falar com ele. Não, não tá. Ah, então tá bom. Puxei agora. Ah, então tá, vou voltar para minha casa, minha filha tá lá endemoniada. Vou lá falar com o demônio, ver se ele sai, pedir por favor para ele. Não, mas vou tentar com outro. Chegou e falou falou pro Paulo. Escute, Paulo, você pode ir lá falar com ele, por favor? Paulo também era um doce de pessoa. Nada direto. Né? Falou, minha filha, o negócio é o seguinte, você já não ouviu falar que ele não vai te atender? Vai embora. Não é assim que às vezes acontece com a gente, né? A gente chega com toda a educação. Falou, né, moço, será que você pode me ajudar? Não, não vou te ajudar. E assim aconteceu com ela. Ah, mas são 12, né? 12 discípulos, vou tentar com mais um. Chegou lá por mais engraçadinho deles. Sempre tem um engraçadinho na turma, não é verdade? Chegou para André e falou, escuta, será que eu posso falar com Jesus? Ele falou o seguinte, negócio seguinte. Vai lá e fala com o Pedro. O engraçadinho já manda falar com o mais grosso de todos, né? Vai lá, fala com ele lá, se ele deixar, né? Eu não vou falar, eu não estou dizendo nada para você. Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Fala com ele, vai que ele deixa. Agora, sabe o que eu consigo entender? Que ela não desistia. Ela não desistia de nada. Sabe o que acontecia? Ela levava um não de um, ela ia para o outro. Ela levava não do outro, ia para o outro. E eu acredito que ela foi para todo mundo. Tentou os 12. Quando viu que não ia ter jeito mesmo, ninguém ia deixar ela falar com o Jesus, começou a gritar. Falou, Jesus, negócio é o seguinte. Sei que você está aí, hein? Já falaram para mim que você está, mas não está. Então eu sei que você está. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Expulsa lá o capiroto da minha filha. Expulsa lá o chimbinha. E ela ia atrás deles. Ela não desistia. Ela era persistente. E é por isso que eu falo para você. Independentemente da situação que você esteja vivendo, independentemente da situação que você queira chegar, você precisa de duas coisas. Saber aonde você vai chegar. Você precisa almejar aonde você quer chegar. Uma vez que você fez isso, você precisa persistir. Sabe por que persistir? Porque, querido, não se engane. As coisas não são fáceis, não. Já tem o ditado que diz, né? O que vem fácil, vai fácil. As coisas não são fáceis. Agora, quando você desiste, você nunca vai alcançar seus objetivos. Você nunca vai conseguir resolver as suas situações. Você nunca vai conseguir resolver os seus problemas. Você precisa persistir. E agora, querido, como nós lemos ali no versículo 23, sabe o que aconteceu? Essa mulher começou a irritar todo mundo. Sabe aquele cara que fica cutucando os outros? Sempre, em toda rodinha de amigo tem um assim, não é verdade? Tem um que e cutuca, e belisca, né? Dá um tapinha na orelha, faz cotonete molhado. Não é assim? E essa mulher começou a fazer isso. Ela vinha por um discípulo, opa, vou passar. Eu fico imaginando, já viu segurança em festa que fica só cuidando dos penetra, né? Daqui a pouco um vem passar rapidinho, ele, opa, aqui não. Eu vejo essa mulher assim com os discípulos. Os discípulos fazendo cordão de isolamento ali. Pô, aqui isso não vai passar não. E ela, opa, eu vou passar. Daqui a pouco um disfarçava, ela, opa, eu vou passar. Ela era persistente, ela não ia desistir. Sabe por que ela não ia desistir? Sabe por que ela não ia desistir? Porque ela sabia o que ela queria. Ela tinha um objetivo. E ela sabia que o único meio de ela alcançar esse objetivo era através de Jesus.
Essa mulher incomodou tantos discípulos, sabe o que aconteceu? Eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, o negócio é o seguinte, não aguento mais essa mulher aqui não. Olha, ela é muito chata, Jesus. Essa mulher vai morrer solteira, porque ninguém vai casar com essa mulher. Chata demais. Libera logo essa mulher. Manda ela embora você então, porque eu já mandei. Pedrão já mandou, Paulo já mandou, todo mundo já mandou. A mulher não vai embora. Manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. Até que ela conseguiu passar pelos discípulos, né? Falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino Jesus olhando para ela assim. Ela falou: só quero uma coisa. Minha filha está endemoniada. Liberta ela. E sabe o que Jesus fez? É a Bíblia que está falando. Ele não falou nada, não falava nenhuma palavra. E ela insistia: Jesus, ajuda aí, né? Sacumé, ajuda aí. Gente, Jesus, ele tinha os frutos do Espírito. Ele era um homem paciente. Eu creio que nesse momento a sua paciência estava quase lá em cima. Estava quase perdendo a paciência para não pecar. Ele falou: o negócio é o seguinte. Você sabe de onde você veio? Você sabe de onde você veio? Você sabe de onde você veio? Eu falei: sei, sou grega. Sou Ciro-fenícia. Falou: então, mulher, o negócio é o seguinte. Não é lícito, não é bom, não é certo que eu pegue o pão que eu trouxe para os meus filhos e dê para você, sua cachorra. Não é certo que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Gente, eu não sei você, mas se eu numa situação dessa, me chama de cachorro, eu já mando, você é o cavalo. Não é assim? Pô, vai me xingar? Qual é? Vim aqui pedir um favor aqui para você, com toda humildade. Vem me chamar de cachorro? Qual é? Querido, essa mulher, imagino eu que ela estava o dia inteiro atrás de Jesus. E grita para um lado, e fala com um, e fala com o outro, não consegue. Daqui a pouco ela chega para Jesus, consegue falar com ele. Pô, chama de cachorro, qual é? Vai me humilhar na frente de todo mundo? Não quero mais você também. Magoei. Vou embora. Pelo menos o demônio lá não está me xingando. Foi isso que ela fez? Foi isso que ela fez. Sabe por quê? Porque às vezes, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, nós enfrentamos dificuldades. As pessoas colocam barreiras. E às vezes essas pessoas, querido, são pessoas que você considera assim. São pessoas que você sabe: pô, esse cara aqui é igual a Jesus, é discípulo dele. Está colocando uma barreira. E sabe o que acontece? Além da barreira vem humilhação. As pessoas começam a te humilhar, dizer que você não vai conseguir. Então você não vai conseguir nada. Você sabe de onde você veio? Você sabe de onde você veio? Você veio lá de família pobre. Você dividiu um ovo para 2. Isso quando um ficava só com a gema e você ficava só com a clara. Você sabe de onde você veio? Você sabe qual é a tua origem? Você não pode alcançar o que você quer. Agora, a pessoa que sabe onde quer chegar, a pessoa que tem um objetivo claro, ela não desiste. Pode vir as barreiras, pode vir as dificuldades, pode vir a humilhação. Ela não desiste. Sabe o que essa mulher falou para Jesus? Falou: Jesus, o negócio é o seguinte: posso até ser cachorro, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos.
por mais sarnento que esse cachorro seja, ele sempre come uma migalhinha. E aí eu quero te dizer o seguinte: sabe quem expulsou o demônio? Foi Jesus que expulsou o demônio? A Bíblia fala que Jesus falou para ela assim: mulher, por causa da sua resposta, pode ir embora, que o demônio já saiu. Pode ir embora, o demônio já saiu. Ele não disse assim: mulher, vai embora, porque nesse momento eu estou expulsando o demônio e a sua filha está liberta. Não! Ele falou assim, ó, por causa da sua resposta, vai embora, pode ir. A tua filha já está liberta. Sabe quem expulsou esse demônio? Foi ela mesma. Por causa da sua persistência, por causa da sua insistência. Ela alcançou a vitória. Ela conseguiu alcançar o único meio para conseguir a sua vitória. Quem que alcançou? Alguém levou ela até Jesus? Não, foi ela que chegou a Jesus. Foi ela que se achegou a Jesus. Ninguém precisou pegar ela pela mão. Oh, minha filha, vem aqui, negócio seguinte. Vem aqui que nós vamos lá falar com Jesus. Ele vai expulsar o demônio da sua filha. Entendeu? Depois você me dá aí uma gorjetinha, porque fui eu que te levei. Ninguém levou ela, ninguém pegou ela pela mão. E é isso que nós temos que entender. Nós não precisamos de ninguém, nenhum intermediador entre nós e Jesus. A Igreja Católica, por exemplo, prega que Maria é a intercessora, né, para chegar e falar com Jesus. Não existe intercessor ninguém, você tem total acesso a Ele. Você não precisa de ninguém. Você pode chegar a Ele o momento que você quiser. Ah, mas está tão difícil. Puxa vida, esse pecado não me deixa. Onde eu ando, Ele está atrás. Meu sobrenome já é pecado já. Se você não persistir, se você não insistir, você não vai conseguir mesmo se libertar. Você quer deixar, você quer abandonar aquilo que está te prendendo? Aquilo que está te prendendo no mundo, você quer deixar isso? Persista no Senhor, persista em Jesus, persista, insista, não desanime, não desista. Você quer receber a tua cura? Você quer receber a tua libertação? Persista. Você quer receber a tua vitória? Você quer a salvação da tua família? Você quer a salvação do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, do teu irmão, da tua filha, do teu filho? Você quer? Persista. Não desista. Não entregue ele na mão do diabo. Não deixe o demônio tomar conta. Persista. Querido, 2 pontos nós precisamos levantar. Primeiro, esta mulher não estava nos planos de Jesus naquele lugar. Mas tem uma coisa que ninguém tira da minha cabeça. Jesus, no primeiro momento que ela chegou a Ele, Ele sabia o que ela queria. E Ele sabia qual humilhação ela podia suportar. Ele sabia qual a carga que ele poderia colocar. E ele usou ela para ensinar aos seus discípulos. Ele usou ela para ensinar que quando você quer alguma coisa, você busca isso em Jesus, você alcança. Amém? Tem mais um ponto que eu quero ressaltar para encerrar. Ali ainda no livro de Mateus, que é a mesma história de Marcos, diz assim: ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o
de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Lá no livro de Marcos, ela diz assim, ó. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos. Sabe o que quer dizer esse Senhor? O reconhecimento de quem Jesus era. O Senhor significa o reconhecimento, a adoração que ela tinha para Jesus. Sabe como você pode atrair a presença de Deus na tua vida? Ela precisou chamar a atenção de Jesus de alguma maneira. Ela gritava: Jesus, filho de Davi. Sabe como você vai atrair a presença do Senhor para a tua vida, para as tuas causas? Adorando a Ele. A adoração é uma ferramenta, é uma arma contra o diabo. É uma arma contra os planos do inimigo. A adoração abre portas. A adoração pode fazer a diferença na tua vida. Agora, sabe o que é adoração? Adoração é o reconhecimento de quem Jesus é. Adoração é o reconhecimento de quem Ele é, do que Ele pode fazer, da sua grandeza. Essa mulher adorou ao Senhor. Ela reconheceu quem Ele era. E veja, com uma simples resposta, uma resposta humilde, adorando ao Senhor e comprovando que realmente, Senhor, essa posição em que você disse que eu tenho, essa posição pequenina, de cachorrinho, realmente você tem razão. Eu sou cachorrinho. Mas uma simples migalha que vem de ti, uma simples migalha já é o suficiente para mim, porque eu sei do poder que você tem. Eu sei a grandeza que você tem. Uma simples migalha já é o suficiente para mim. Um pouquinho do Senhor é muito para mim. Um pouquinho só. Sabe por quê? Porque eu sei quão grande você é, o quanto poderoso você é. Essa é a adoração que tem que estar nos nossos corações dia após dia. Reconhecer que nós somos pequenos. Reconhecer que realmente nós somos pequenos. Que nós temos problemas, sim. Que nós enfrentamos o pecado, sim. Mas que uma simples migalha do Senhor já faz diferença nas nossas vidas. E algo muito importante é não contentar-se só com migalhas, é querer cada vez mais. Amém? E aí vem a quinta etapa. A primeira etapa era analisar a situação. A segunda era almejar. Vou repetir. A primeira etapa era analisar a situação. A situação dela era a filha endemoniada. A segunda etapa, almejar. O que ela almejou? A libertação. A terceira etapa é entender os meios. E ela reconheceu que o único meio era Jesus. A quarta etapa, a persistência. Persistência. Não desistir. Persistir contra as barreiras, persistir contra a humilhação. E aí vem a quinta etapa, querido. Eu poderia colocar até uma sexta etapa que eu vou fazer agora nesse momento. A quinta etapa, adorar ao Senhor, independente da situação. A quinta etapa é adorar ao Senhor, independente se você está com problema, independente se você está sendo humilhado, se você está sendo barrado. E aí vem a sexta etapa, que é vencer. Amém? A sexta etapa é a vitória. Volto a dizer, quem expulsou esse demônio não foi Jesus, foi ela mesma. Através de Jesus. Ela sabia que um encontro com Jesus ia mudar a vida dela, ia mudar a situação dela. Se coloca de pé nesse momento.